Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já vai largando o seu like, já deixa aquele like maroto se você curte muito o nosso canal, para que ele possa alcançar a maior comunidade vascaína. Compartilha para geral, você sabe, né? Vamos aumentar a nossa rede de relacionamentos. Se você não é inscrito, está chegando agora, seja muito bem-vindo. E já inscreva-se aqui no nosso canal. Bom, hoje é dia de celebrar, botei a camisa especial, o aniversário da fera. Do maior ídolo, na minha opinião, do Vasco da Gama. E eu reuni aqui, vocês vão observar, um timaço, hein? Um timaço para falar com Roberto Dinamite, o Bob, que é o aniversariante, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols. Gol com Roberto Dinamite, era com ele, ele chegava lá e não tinha problema. O gol não ficava pequeno, o goleiro era nervoso. Vamos contar muitas histórias aqui, trazer números, curiosidades da magnífica carreira deste atleta que ultrapassou 1000 jogos com a camisa do Vasco. Aliás, você sabia que somente 3 atletas brasileiros alcançaram a marca de mais de 1000 jogos com a camisa de um mesmo time? Roberto Dinamite é um deles, Rogério Ceni no São Paulo e Pelé, o eterno Pelé, pelo Santos. Roberto é muito ídolo. Maior artilheiro de São Januário. Estão vendo aqui os gols? O Bob não perdoava. Então vamos chamar aqui já, antes de trazer os números, Azevedo, vamos trazer o depoimento dos craques. Craques falam com craque. Olá, meu grande amigo, ídolo, Roberto Dinamite, parabéns, feliz aniversário, muita saúde, muita paz, e continue sendo, e eu continue não, né, que eu sei que você é esse cara humilde, um cara do bem, um cara espetacular, e meu grande ídolo, né, do nosso Vascão. Parabéns, Roberto, saúde e paz, amigão. Olá, amigos, aqui é o Mauro Galvão, passando aqui para dar os parabéns para o Roberto Dinamite, tudo de bom, felicidades nesse dia tão legal, tão importante, e dizer que foi um prazer ter te conhecido e também de ter trabalhado com você, tá certo? Grande abraço e saudações vascaínas. Que zaga é essa, hein? Mauro Galvão e Ricardo Rocha, jogadores que marcaram o Roberto Dinamite, mas que têm o maior respeito pelo ídolo Cruz Maltino. Que a curiosidade do confronto diante do Flamengo, afinal de contas, quinta-feira tem um jogo. Repara nesses números aqui, levantados pelo pesquisador Bruno Varanda. Muito obrigado, Bruno, pela paciência de enviar esses dados históricos dos confrontos do Roberto Dinamite contra Zico, do Roberto Dinamite vestindo a camisa do Vasco contra o Flamengo. Números que são especiais, eles vão ficar rodando aqui durante o nosso vídeo para você entender um pouco mais da importância do Roberto Dinamite. Se você que está assistindo é mais novo, tem menos de 30 anos, não teve a chance de ver o Roberto Dinamite em campo, esses números vão mostrar um pouco da grandeza desse cara. Que olha, quando surgiu no Vasco na década de 70, eu tô com a camisa aqui, ó, 74, primeiro título brasileiro do Vasco, e o Roberto já era protagonista nessa conquista, ele surge, explode fazendo gol no Maracanã, capa do Jornal dos Esportes, e era um garoto que já vinha da base, nos duelos, inclusive com o Zico, mostrando que seria o cara no futebol profissional. E foi um cara responsável também por outras gerações que foram surgindo. Foi um jogador notável dentro de campo e fora também, recepcionando, abrindo caminho para novas safras do Vasco da Gama, novos talentos. Por exemplo, quando surgiram as gerações de Bismarck e Edmundo, que são gerações diferentes, Roberto Dinamite estava lá para estender a mão, para ajudar. Romário, quando subiu, a geração do Romário, do Bismarck, do Edmundo, por exemplo, craques que eu estou dizendo que vestiram a camisa do Vasco e que ele, Roberto Dinamite, sempre foi muito gentil com todos. O maior ídolo do clube, mas claro, não iria deixar que as outras gerações aparecessem. Elas apareceram com muito talento também. Aliás, craques que jogaram com ele. Um praticamente da mesma geração, um pouquinho mais novo. Cracaço. Vai passar aqui. E outro já pegou a reta final,
naquele início de tricampeonato, atuou lá do Bob. Sabe quem são? Curte os craques aí. Parabéns, Roberto Dinamite, mais um ano de vida. Saúde, meu irmão, que Deus te abençoe sempre. Você é o maior ídolo da torcida vascaína, um grande ídolo do Brasil. Saúde para você e para toda a tua família. Falou, Dinamite. Fala, galera vascaína, tudo bem? Aqui é Luizinho Quintanilha e eu quero desejar um feliz aniversário para o nosso grande ídolo, Roberto Dinamite. Muita saúde, muita paz e muito amor ao nosso grande guerreiro, grande ídolo de grandes conquistas, o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Um forte abraço, Roberto, tudo de bom. Tive o prazer de atuar ao seu lado, já no final da sua carreira, em que você deu o início ao nosso tricampeonato, em 1992. Foi a sua despedida gloriosa de São Januário e do Vasco da Gama. Um forte abraço, meu amigo. Tudo de bom. Muita saúde e paz. Tenho certeza que você está emocionado nesse vídeo, né? Porque a gente já ouviu Ricardo Rocha, Mauro Galvão, agora Giovani, Luizinho Quintanilha. Só as feras que atuaram contra e ao lado de Roberto Dinamite. Eu tenho algumas histórias com o Roberto Dinamite, que é o meu primeiro e grande ídolo da história do Vasco. Como torcedor, a minha memória afetiva se dá exatamente nos grandes duelos Vasco e Flamengo, aqueles duelos em que falta na entrada da área era pênalti, era um frisson nas torcidas, de um lado e de outro, e era impressionante o aproveitamento do Roberto Dinamite. Tive o privilégio de entrevistá-lo algumas vezes, ele inclusive como presidente do Vasco da Gama. Fui à sua despedida no jogo com o La Corunha, no Maracanã, e tenho o privilégio de ser amigo do Roberto Dinamite. Cara, assim, é uma honra realmente ter esse convívio, encontrá-lo, bater papo. Fomos colegas na rádio Bradesco Esportes FM, na qual eu fiz uma coluna para ele e ele diariamente tinha aquela Detona Dinamite. Ele relembrava grandes momentos, grandes feitos na carreira, grandes jogos, como a volta ao Brasil, depois que ele vai ao Barcelona e fica por volta de 9 meses, e ele retorna ao Brasil no jogo com o Náutico 0-0 e depois no Maracanã, aquele espetáculo na vitória em cima do Corinthians, 5-2, 5 gols do Roberto Dinamite, um gênio, um craque, a explosão do gol, cara que conhecia como poucos. Ele é... Quem tem dó é instrumento musical. Ele não tinha dó do goleiro, não. Ele ia pra cima da zagueirada com lealdade e fazia muitos gols. Faltou a Copa de 82, no ápice da carreira, jogando demais, mas o Tele optou pelo Serginho Chulapa. Mas problema da Copa do Mundo, que não teve o Roberto Dinamite na sua plenitude, jogou 78, jogou 82 também. Baita jogador, um baita cara. E aí eu divido com vocês exatamente essas histórias de bastidores, quando ele contava, por exemplo, que se jogasse hoje, acha ele, o Roberto Dinamite, que não seria um exímio cobrador de faltas. Eu perguntei, como assim, Roberto? Você é um cara que tinha esse talento. Ele dizia, olha, o problema todo é que hoje a fisiologia talvez não deixasse eu treinar tanto como eu treinava depois do treinamento, ficar ali só cobrando 40, 50 faltas diariamente para aprimorar a batida de pênalti, de falta. Será? Privilégio de quem viu de perto, quem comemorou os gols do Roberto Dinamite, que tem saídas rápidas do Vasco da Gama, como para a Portuguesa, no Brasileiro de 89, quando o Zagallo não o quis no Vasco, aí ele foi à Portuguesa, por isso não foi bicampeão em 89, regressa para a Libertadores de 90, detalhe que ele vai também ao Campo Grande rapidamente, mas o Vasco realmente foi a sua casa, e é Roberto Dinamite do Vasco da Gama. Alguns que estão assistindo esse vídeo vão estar pensando assim, pô, Fá, mas como presidente, deixou a desejar, se queimou. Não acho. Eu consigo separar muito bem. O ídolo é uma história, o presidente é outra. E o presidente, se vocês analisarem com critério e calma, vão observar alguns itens interessantes. O primeiro, quando ele assume no meio de 2008, para tirar o Eurico Miranda, que todos praticamente queriam do Vasco da Gama, ele já assume com um ano engatilhado para dar aquilo mesmo que você pensou. E foi o nosso primeiro rebaixamento. Consegue, junto com o Rodrigo Caetano e todo o time do futebol do Vasco da Gama, montar uma equipe
qualitativa, quantitativa, porque vários jogadores chegaram e o Vasco passa tranquilamente na Série B, dando orgulho ao seu torcedor. Volta à Série A, vai bem em 2010 e em 2011 vive o ápice, que era o fim do primeiro mandato. Campeão da Copa do Brasil, título inédito, o Vasco não tinha essa conquista. Monta uma grande equipe com Felipe, Juninho, Carlos Alberto, Diego Souza, Alexandro, Éder Luiz, Fagner, enfim, Fernando Praz, vários grandes jogadores, traz o Dedé, que depois vira o mito. Vai para o Campeonato Brasileiro com muita chance de ser campeão, mas 2 pênaltis que o Péricles Bassols erra muito contra o Flamengo e o Vasco não consegue a vitória. 2 pênaltis claríssimos, um em cima do Diego Souza e outro em cima do Bernardo. A história seria outra. Imagina o Vasco campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, porque era para ter sido. Vem em 2012, aquela bola do Diego Souza não entra, a culpa é do Roberto? Já imaginou? Copa do Brasil 2011, Campeonato Brasileiro 2011 e Libertadores 2012. Não vou nem falar no Mundial que o próprio Corinthians ganhou do Chelsea. Mas olha como a bola não entra e parece que tudo está errado. Pensa nisso antes de fazer a crítica pesada e não esqueça de dissociar o ídolo do presidente se você não gostou. Mas para mim ele tem um lugar cativo dentro do meu coração e de vários torcedores vascaínos. Roberto Dinamite! Parabéns, meu amigo, vida longa, sucesso cada vez mais, uma homenagem que nós do Fanático Vascaíno fizemos aqui a você, espero que você tenha gostado e ele vai assistir com certeza. Já deixa o like, comenta, cada comentário o Roberto vai ler também e vai sentir cada vez mais em casa. E em breve, hein? Em breve o Roberto será o nosso convidado aqui para bater um papo com vocês também. Como eu sempre digo, você sabe que aqui é lugar de Fanático Vascaíno. E Roberto, como nos tempos da nossa coluna na Bradesco Esportes FM, detona Dinamite! E detonava os adversários. O goleiro então ficava assim, gol! Grande abraço, ótimo dia e parabéns!